da época era de como ele gostaria de ser lembrado depois que deixasse esse mundo, entende? Então nós também, de certa forma, somos responsáveis pelo legado que construímos e pelas memórias que nós deixamos nesse mundo. Então não adianta chorar depois. Sempre diz assim que é brincadeira, mas no fundo tem um certo fundo de verdade, né? Quando o cara é rico, depois de morto ele vira santo. Assim se costuma dizer, né? Todo marginal depois de morto vira santo. Mas não é bem assim também, né? Eu acho que a memória, as marcas que a gente deixa nesse mundo é a gente que constrói, né? A forma como a gente se relaciona com a natureza, com a cultura, com as pessoas e assim por diante, né? Legado rico é legado pobre também, né? Mas são expressões que a humanidade vai cunhando para falar um pouco dos cuidados que a gente tem que ter também enquanto a gente permanece nesse mundo. E talvez uma das memórias mais bonitas que desencadeia boas memórias sempre é a ideia da solidariedade, né? Entende? Ainda ontem conversava com uma tia minha e falando da escolinha lá da comunidade dela e tal, né? Eu disse, por que essa escolinha aí tem esse nome aí? Ah, isso aqui era uma professora muito antiga aqui, viu? Muito antiga. Eu acho que a maioria do povo que nem sabe quem foi ela. Entende? Eu disse, mas então, vocês que são os troncos ainda vivos, tem que contar para a juventude. Porque a memória tem que ser contada. Tem que ser contada. A gente tem que dizer para as gerações qual foi a importância, qual é o legado que a pessoa que é lembrada com uma honraria, né? Nome de um posto de saúde, nome de uma escola, coisa assim. Qual é que foi o legado exemplar, né? E que justifica ser lembrada sempre, né? Interessante. Bom dia, Flávio. Bom dia, Alcindo. Meu parceiro de boa prosa hoje aqui. Essa história de legado me faz lembrar... Eu vou ajeitar a câmera enquanto isso, tá? Me faz lembrar o nome de algumas escolas que às vezes eu me questiono o legado que as pessoas de fato deixaram, quem foram os sujeitos na história, né? Os homenageados, né? Às vezes um sujeito é nome de rua, nome de escola, nome de um prédio público, mas tu vai ver o que ele fez em vida, nem sempre dá pra dizer que foi algo meio desastroso, né? Desastroso, algumas situações. Né? Eu sei que tem algumas escolas que até trocaram de nome, que eram nomes de pessoas da época da ditadura, né? Sim. Generais, e alguém disse, não tá legal isso aqui, vamos mudar. Isso não fica muito bem com a escola. Assim como também tem troca de nome de escola, cujo nome é uma das pessoas no campo educacional mais lembrada no mundo inteiro, até no Japão se estuda. Sim, esse velhinho, né? E algumas pessoas optaram por trocar de nome a escola por questões de não entender qual é que foi o real legado, né? Então, isso é interessante, né? Mas, Flávio, tudo bem contigo? Tudo bem, Alcindo. Oh, coisa boa. Deixa eu abrir o volume aqui que eu acho que fica melhor, né? Isso. Então tá bom. É importante, né, estar novamente aqui no programa Rumo das Coisas, né? Um programa que abre a possibilidade para debater temas interessantes, né? Temas da atualidade, questões que nos cercam no dia a dia, porque nós vivemos numa sociedade, né, que tem muitas situações que precisam ser analisadas com cuidado, com um olhar de lupa, como se diz, mas muitas vezes não se tem esse cuidado, né? Mas ainda bem que nós temos espaços para falar, para discutir, para tentar entender melhor esse contexto e também observar, né, as perspectivas, digamos assim, do que está por vir em relação a esses vários temas aí, né? Que bacana, é isso aí mesmo. Nós estamos vivendo tempos assim que a gente precisa resgatar a reflexão corajosa, uma reflexão que de fato consiga vislumbrar as contradições que o mundo está vivendo,
entende? E também analisar por que chegamos a esse ponto e o que precisamos fazer para colocar esse mundo de novo nos eixos, né? Entende? O mundo polarizado já deu demonstrações suficientes ao longo da história que não funciona, né? Não funciona. E sempre quem perde são os mais fracos, né? Perdem mesmo. E também, por outro lado, entender como pessoas do mundo pós-moderno, do mundo em que talvez nunca na história a gente se deparou com tanta circulação de conhecimentos. E como diz o Miguel Nicoleles, o ser humano hoje é o único que tem coragem de voltar-se contra si próprio. Sabe que é impressionante essa fala que tu fez agora. Nós vivemos uma sociedade dotada de amplo conhecimento. Quando lá nos anos 90, né, quando a gente era estudante no ensino médio e começou a faculdade, a gente imaginava que por essa época agora nós estaríamos num patamar extraordinário no sentido assim de resolução dos nossos problemas, da qualidade de vida, da compreensão dos fatos. Mas a gente percebe assim que é contraditório com tanto conhecimento disponível, mas esse conhecimento parece que não consegue entrar na mente das pessoas, né? É algo assim que parece que está faltando algo. Está faltando como desenvolver essa reflexão, como estimular esse pensamento mais audacioso, né? Porque isso de certa forma seria fundamental, porque a gente pudesse, né, ter uma condição de vida mais interessante, né? Uma sociedade mais organizada. Sim. Né? Mas o que a gente tem visto ultimamente aí, nos últimos tempos, é assustador. O problema é que nesse mundo polarizado, pensar se tornou quase que uma atividade subversiva. Exato. Porque parece que seguir uma onda, né, normalizada por grupos sociais que têm grandes interesses, menos no povo, né? Menos na qualidade de vida do povo, dos trabalhadores, porque é o trabalho que gera riqueza no mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, né? Mas então isso é um problema muito sério, né? Parece. Eu estava conversando com um amigo meu, porque a academia também é lugar que a gente conversa muito, troca ideias, principalmente quando está numa esteira, um do lado do outro. A gente vai ali correndo e vai conversando. E a gente estava assistindo um vídeo que eles colocam lá na TV, né? Para a gente ir assistindo enquanto a gente corre na esteira, né? E mostrando assim construções, bem dizer, milenares. E apareceu também lá a Grande Muralha da China, coisa assim. E a gente estava dizendo assim, olha gente, olha que coisa fantástica, né? E no vira e mexe do papo, a gente acabou indo para a Grécia Antiga, dos antigos matemáticos, né? Que Pitágoras, Arquimedes. A própria arquitetura era desenhada a partir de cálculos matemáticos, né? Entende? Isso 2.500, 2.600 anos atrás, né? E se tu vai estudar a história desses pensadores, um Platão, por exemplo, né? Escreveu uma das obras clássicas dele quando ele tinha 21 anos, né? Inclusive algumas obras tipo do próprio Sócrates, né? Que não são obras de Sócrates, mas são ditos de Sócrates, que tanto Platão quanto Aristóteles compilaram e foram anotando. Ele sabia escrever, né? O mestre não sabia. É impressionante como lá naquela época, até hoje ainda, essa riqueza desse material, tudo tá aí, né? Esse pessoal não imaginava que eles iam ultrapassar a fronteira dos séculos, né? Nunca sonharam isso. Aí o meu parceiro lá da academia disse assim, Alcina, mas olha aqui na nossa região. Os pioneiros desta região aqui, talvez tinham muito pouco estudo, assim, né? Dominavam um pouco as letras, um pouco a matemática e muito da escola da vida, né?
talvez esses empreendedores tenham sido muito mais revolucionários, muito mais corajosos do que e olha, com idade de 20 e poucos anos, né? A última entrevista com 2 dos fundadores da Coppermill foi eu que fiz, né? Lá na roça, onde eles estavam discutindo a crise que se vivia na época, coisa assim. Que idade eles tinham? Né? 20 e 21 anos de idade. E eu pergunto, onde é que estão os jovens aqui nessa idade, com a coragem de um Platão, Sim. né, que escrevia obras políticas discutindo a sociedade da época? Hoje em dia, discutir os problemas sociais parece que virou um crime. Hoje em dia banalizou-se a discussão séria e responsável, né? Exato. Se criou um medo, só que esse medo que se estabeleceu de ser criticado, né, por um posicionamento diferente, coisa parecida, o que acontece? As pessoas se escondem. As pessoas não querem se expor, elas têm receio, elas pensam primeiro em si, no seu ambiente, para depois talvez externar uma ideia. Né? Mas assim, o que a sociedade vende hoje para as pessoas no sentido assim dessas questões? Nós vemos uma sociedade altamente consumista, onde o liberalismo econômico é o mote central. Sim. E muitas vezes para discutir, você querer colocar o dedo na ferida, né, acaba se tornando algo talvez não desejável, né? Então, essa questão do subversivo, quem diria que em 2025 ainda esse termo seria ressuscitado, um termo lá dos anos 70, né? Que depois de um certo tempo não se falava mais, hoje se utiliza esses termos aí. Mas a questão do Platão e do Aristóteles e Sócrates, eu penso o seguinte, poxa, esses caras, né, eles foram fabulosos na época deles, né? Estudaram, analisaram, e hoje as universidades se discute, se coloca o que esses caras produziram lá no século VI, século V a.C., 2.500 anos, e isso serve praticamente para os nossos dias. É isso que me chama a atenção. Um debate que houve essa semana num canal aí no YouTube, entre a Marilena Chauí e um youtuber, né? Mas que também pensa filosoficamente as questões, e trabalhando em cima de Aristóteles sobre a questão da felicidade pública, né? Como nós temos que, de fato, conduzir as nossas vidas, socialmente falando, né? E também individual, pessoalmente falando, né? Para que, de fato, possamos ter uma sociedade de pessoas mais felizes. Aí, a palavra-chave é uma sociedade ética, né? Uma sociedade ética. Ética em que sentido? Pois é isso que eu ia perguntar. Uma sociedade em que todos têm dignidade e reconhecimento. Mas para isso também, Alcindo, daí tem que mudar todo o sistema de sociedade que nós temos, né? Claro. Uma profunda transformação. Uma das tristezas do Platão, lá na República, e por que está lá na República? Já te deu conta? Por que o mito da caverna está lá dentro da obra da República? O mito da caverna é uma das bases da teoria do conhecimento. Isso é uma sociedade para ser, de fato, republicana, isto é, em outras palavras, o republicanismo pode gerar uma felicidade coletiva. Por quê? Porque reconhece o bem comum. Né? Reconhece o bem comum. E o bem comum talvez seja das categorias mais éticas de uma sociedade. Entende? Reconhecer que todos têm dignidade, né? Todos seguimos os mesmos princípios, mas por que hoje se promiscuiu tanto o conceito de liberdade? Cada um fala na minha liberdade, na nossa liberdade. Mas quem é esse nossa? A liberdade que se propaga hoje é a liberdade do capital. Do capital, exatamente. Então a Marilena Chauí diz assim, olha, o capitalismo não é ético. Nunca foi. E nunca será. Exato. Então, uma sociedade capitalista, e muito mais a neoliberal, né, que utiliza-se de
todos os meios possíveis. Espúrios. Chantagem, extorsão, taxações. É uma sociedade que estabeleceu a guerra de valores, né? E que nunca vai ter potencial para construir uma sociedade feliz. O neoliberalismo que foi introduzido no Brasil no começo dos anos 90, hoje, passados mais de 3 décadas, a gente colhe os resultados desse malefício todo, né? Porque a cultura do individualismo, da não solidariedade, do egoísmo, está no bojo do neoliberalismo, né? Ele propaga isso e vende isso, e a gente vê muitas pessoas, trabalhadores, né, assalariados, enfim, população pobre, classe média, que propaga essas ideias. Tem um filósofo italiano chamado Roberto Esposito. Até podia ter trazido o livro. Depois vou mostrar uns livros aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos transmitindo também por live aqui. Depois a gente vai mostrar, né, uns livros interessantes. O Roberto Esposito é um filósofo bastante jovem ainda, né? Deve ter o quê? Uns 65 anos por aí. Nos dias de hoje, jovem. Eu também sou jovem. Claro. 70, eu sou um piá. Ele tem uma trilogia. Um deles, o título é Comunitas, onde ele fala. Na verdade, são 3 livros que debatem o conceito de comunidade. Aí entra bem comum, todos os desmembramentos de categorias desse conceito. E lá pelas tantas ele diz assim: o que é um ser humano de comunidade? Porque o mesmo, ele vai mais tarde discutir também se é possível viver-se coletivamente o bem comum dentro de uma sociedade extremista, né? Ele está refletindo os efeitos do pós-guerra, né, do nazismo, né? Mas aí ele diz assim, ó, um ser humano com espírito comunitário é aquele ser capaz de zelar pelo munus comum. Uma expressão que vem do latim, que traduzida aqui meio livremente, seria o seguinte: é aquele ser capaz de assumir compromissos mútuos em prol do bem de todos. É munus, né? Ele não fala nem de dever. Munus é o querer assumir compromissos mútuos em prol do bem de todos. Que nós estamos meio longe disso aí, né? Mas nós já tivemos fases boas, a gente não pode se desesperar. Mesmo na nossa região aqui, quando vieram os pioneiros para cá, o que eles tinham? Eles tinham Exato, eles tinham o bem coletivo. Nasce todo o trabalho solidário, né? Esses pioneiros, no caso, tu fala dos imigrantes que vieram para a região sul, tá colocando? Nós aqui também, esse pessoal veio numa situação de precariedade econômica e da Europa, que caso não fosse isso, talvez não tivessem vindo para cá, mas vir para uma terra desconhecida, um local a ser desbravado, a ser reconhecido, fez com que eles desenvolvessem esse espírito comunitário de cuidado e zelo com o grupo, porque era outro espaço, outro ambiente, e havia uma preocupação coletiva. Isso foi interessante, né? Que se desenvolveu aí. Claro que com o passar do tempo isso vai se reduzindo, né? Mas ainda nós tínhamos aqui na nossa região algumas comunidades da zona rural que ainda tinham essa preocupação, essa valorização da coletividade, né? Não sei se ainda resta alguma coisa, mas eu sei que isso era bem interessante, né? Hoje, com os valores econômicos aí, isso está se perdendo. Pois é. Flávio, vamos fazer um intervalinho e depois vamos começar a conversar um pouco sobre aquilo que nós nos propusemos hoje, porque tudo isso tem a ver com o nosso tema de hoje. Mas é legal poder falar essas conversas assim, descontrair, né? Nesse sentido é bom. Dia de Todos os Santos. Tu sabe que quando eu falo essas datas assim, isso para mim é muito cultural, né? Porque é cultural, sim. Então, hoje o nosso papo tem que ser livre, leve e solto, sem muito roteiro, mas produtivo e significativo, né? Flávio, vou te convidar para a gente ouvir a primeira música que eu selecionei. É um lançamento do show de Marisa Monte. Que bacana. Sua Onda.
é letra e música dela. Só que ela está indo pro palco agora com uma orquestra. Mas que legal. Cara, é muito top. Muito top, muito top. Eu gostei demais. Ela tá bombando nas rádios do centro do país, rádios que tocam ainda a música popular brasileira, né? E Marisa Monte é um nome de referência na MPB, né? E a outra música, eu quero assim prestar de todo o meu coração uma homenagem a Milton Nascimento. Embora nascido e criado aqui, nascido em Rocinha, interior 13 de Maio, vivido em São Martinho e depois Horizontina, aí saí estudar por muitos anos, aí retornei para cá. Eu sempre ouvi esse cara. Eu era moleque, adolescente, ouvia na rádio Bandeirantes de São Paulo, né? Um programa do meio-dia às 2h, né? E ouvia tocar Milton Nascimento. Nós tínhamos, ainda temos bons artistas, né? Milton Nascimento me faz lembrar aquela música Estudante, que foi lançada lá nas Diretas Já, dos anos 80, né? E esses dias até tinha um programa, o programa do, acho que é um programa, como é que é o nome? Altas Horas, acho que é, que eu vi uma referência também a muitos artistas bons, acho que Caetano Veloso. Caetano, sim, o Milton agora sabe que ele tá bem debilitado. Sim, tá bem debilitado, agora exatamente. Ele entrou numa fase assim de demência, né? E cara, tá é uma geração de artistas assim fantásticos, né? De uma época e uma cultura, né? E eu penso que bom seria se nós tivéssemos artistas à altura para substituí-los, né? Pena que são altamente acusados de usar muito a Lei Rouanet. Não é dinheiro. Mas assim, não é dinheiro do Estado, não é dinheiro do Tesouro. Pois é, mas as pessoas não entendem, né? São denúncias fiscais. Mas até o Oktoberfest também utilizou a Lei Rouanet. Hortigranjeiro, Fena Soja, muitos municípios, uns pagam com dinheiro da saúde, os grandes shows dos agroboys, né? Outros não, né? A turnê do Milton e a última turnê do Gilberto Gil e do Caetano e da Maria Bethânia não tem financiamento público, não tem. Eu acredito, Alcindo, que essas críticas se referem ao fato de que a cultura ela incomoda, né? A cultura faz pensar, então a cultura é algo assim que tem esse lado aí, e aí se criam essas situações, né? Bom, mas daí vamos relembrar uma música que para mim é um clássico que toca muito o meu coração, que é Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. É uma música muitíssimo interessante. Vamos lá então. Começando com Marisa Monte. Lavei a alma pra começar, nadei na água, pisei no chão. No meu caminho cruzei deserto de peito aberto na contramão. Mirei o mar, respirei o ar, já conversei com meu coração. Não tem por que não dar certo se o universo pode caber num grão. Eu só quero ver, eu só quero dar, eu só quero ir, você vai me levar. Eu só quero bem, eu só quero crer, eu só quero ser a sua onda. Eu só quero ver, eu só quero dar, eu só quero ir, o amor vai me levar. Deixa sacudir, deixa balançar, eu só quero ser a sua onda. Lavei a alma pra começar, nadei na água, pisei no chão. No meu caminho cruzei deserto de peito aberto na contramão. Mirei o mar, respirei o ar, já conversei com meu coração. Não tem por que não dar certo se o universo pode caber.
O rumo das coisas. Alcindo Dalcin. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Se destacar em uma profissão que está em alta, torne-se um técnico em informática na FEMA. Com vagas limitadas, essa é a sua chance de se especializar em tecnologia e conquistar um espaço no mercado digital. Em apenas 18 meses de aulas presenciais, você estará pronto para enfrentar os desafios da área da TI com confiança. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se agora pelo WhatsApp 991826272 e garanta o seu futuro brilhante na FEMA. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Que tal um cafezinho? Quem quer servir um café com bom preço e qualidade, saboroso de verdade, sempre no mesmo padrão. Não te preocupa, Greens Café é a solução. Tem pra alugar, tem pra vender, como quiser. Na sua empresa, sirva sempre Greens Café. Greens Café, máquinas de café para alugar ou vender. 3313-4798.
Quando o sol nasce no campo, o agro já está em movimento, plantando, colhendo, transformando o trabalho em alimento. E quando o agro precisa de apoio, o Sicoob está lá. Presente, parceiro, pronto para somar. Tem financiamento para custeio, comercialização, industrialização, investimentos, seguro rural e tudo para você produzir e crescer mais. Nessa safra e em todas as que virão, conte com o Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. São mais de 35 anos de prestação de serviços de engenharia elétrica e comércio de materiais elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas, sempre com o foco na satisfação do cliente. A Foco conta com profissionais responsáveis desde o projeto até a instalação, inspeção e manutenção de toda a parte elétrica residencial, comercial ou industrial. Uma grande variedade de materiais elétricos e hidráulicos, com destaque aos itens de iluminação decorativa expostos em amplo espaço, no que sempre prima pela qualidade dos produtos e no suporte técnico especializado. Venha conhecer também a nossa loja e showroom na Rua Buenos Aires 512, no centro de Santa Rosa. Nossa missão é entregar serviços de excelência e produtos de qualidade. Foco Engenharia e Comércio Limitada. 8h44. Chegou a chance que você esperava. Comprando nas lojas participantes da campanha Compre Aqui 2025, você ganha cupons e concorre a um carro, uma moto 0 km e muitos outros prêmios incríveis. Valorize o comércio local e ainda leve prêmios para sua casa. Comprar aqui tem seu valor. Cansado da rotina? Sonhando em explorar as belezas do Brasil? Então prepare-se para viagens incríveis com a VDR Petri Turismo. A VDR Petri Turismo também se preocupa com a segurança e o conforto dos seus filhos. Oferecemos transporte escolar com frota moderna e motoristas experientes para que você tenha a tranquilidade de saber que os seus filhos estão em boas mãos. Não importa qual o seu destino, a VDR Petri Turismo tem a viagem perfeita para você. Ligue agora para 3511-6020 ou visite nosso site e faça um orçamento sem compromisso. VDR Petri Turismo, sua porta de entrada para as melhores viagens do Brasil. O rumo das coisas, com Alcindo Dalcin. Horas 47 minutos, 8h47. Estamos aqui, Flávio Girardon, professor de História, e eu conversando. O nosso assunto mesmo hoje aqui é conversar sobre questões relacionadas ao mundo do trabalho, né? Exato. Uma visão mais sociológica, filosófica, né? E eu trouxe aqui para mostrar para esse meu amigão algumas obras interessantíssimas, né? Uma delas aqui é de Emily Durkheim. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Uma obra interessantíssima que fala sobre a divisão do trabalho social. Esse é considerado um clássico, né? E bem interessante. Muito bom, Durkheim é ótimo. Um livro que já é um best-seller, né? Do Ricardo Antunes. Grande sociólogo brasileiro, né? Sociólogo, professor da USP, né? Não tô lembrado, mas ele é alguma universidade. USP Unicamp,
Um trabalho interessantíssimo. Sim. Hoje é um dos principais pensadores sobre questões relacionadas ao trabalho, junto com Márcio Portman e outros tantos aqui no Brasil, né? Esse aqui também é um livro do Harry Braverman, né? Já é uma obra assim um pouco mais antiga, né? Eu acho que foi a tese de doutorado dele, se não me engano, né? Trabalho e Capital Monopolista, que nós vivemos ainda hoje, queira ou não queira, né? Esse aqui é uma obra do Sérgio Lessa, O Mundo dos Homens, o Trabalho e Ser Social. Esse cara é um dos maiores intérpretes, professor da universidade, se não me engano, é Federal do Ceará. Se não me engano, Sergipe, Ceará. Ele é professor de escola federal, né? E é considerado um dos principais intérpretes da obra de Georg Lukács, né? Que por sua vez era um dos grandes intérpretes também da ontologia de Karl Marx, relacionadas ao mundo do trabalho, né? Este aqui, ó, Miguel Nicoleles. Pessoal, esse cara tá vivo, é um brasileiro. É um dos maiores cientistas da área da neurociência, é a principal referência nessa área. É o cara que criou aquele exoesqueleto que abriu uma Copa do Mundo aqui no Brasil e fez um deficiente, né, que tinha lesão medular, a chutar a bola a partir de comandos elétricos, sei lá, bacana, né? Com comandos cerebrais, e fez ele andar e chutar a bola, né? Uma outra obra que é fantástica, esse aqui é um autor que muita gente já leu, que é O Futuro do Trabalho, de Domenico De Masi, em que ele praticamente historia o trabalho e vai fazendo Tem umas também análises. O Ócio Criativo, do De Masi, muito bom. Eu acho que eu acho que nessa ele não acertou muito, né? Pois é, algumas coisas ali ficaram vagas, né? Mas na verdade, assim, sempre foi assim uma utopia do ser humano com relação à tecnologia, né? As pessoas imaginam que a tecnologia iria suprir muita coisa, né? Suprir, principalmente em relação ao trabalho. Dar um descanso, inclusive haveria uma possibilidade de reduzir o fardo e a jornada de trabalho. Mas essa discussão ainda está em voga aí, né? Ainda se fala nisso. Mas era a utopia que o Domenico De Masi cultivava, né? Mas ele é uma obra assim muito interessante, porque ele deixa muito claro as características, né, do trabalho ao longo dos períodos históricos, né? Se não me engano, o De Masi, ele não foi considerado cidadão honorário do Brasil, algo assim, um título, né? Ele sempre gostava muito de vir ao Brasil. Não me lembro. Ele é italiano, né? Sim, ele faleceu recentemente, né? E tem outros pensadores, como é que é o trabalho... Eu não sei se o Harari chegou a citar alguma coisa sobre o trabalho também. Alguma coisa assim. Sobre as lições do século XXI, acho que se não me engano, né? O Byung-Chul Han, alguma coisa. Amartya Sen. Não me lembro agora se. Esse fez críticas à sociedade do cansaço, né? Isso. E o trabalho, mesmo tecnológico, ele não cumpriu a promessa. Até o próprio. Pelo contrário, parece que quanto mais tecnológico o trabalho, hoje se trabalha mais. Muito mais. De maneira talvez assim. Até mais estressante no sentido, olha a estatística das doenças do cansaço mental, do cansaço físico, psicológico, que as consequências da precarização, né? Mas assim, até Chomsky também fez críticas, né? Chomsky que agora está com problemas de saúde bem sérios, né? Também. Ele tem uma idade. Agora, um clássico de autor brasileiro, que é Álvaro Vieira Pinto, né? Esse é um clássico. Ele escreveu 2 volumezinhos, mais ou menos, dá 2.000 e poucas páginas, os 2 volumes aqui, né? Aqui, né? Entende? São livros da minha biblioteca pessoal, né? Em que ele discute o conceito de tecnologia. Isso eu acho que todo
empolgado por tecnologia deveria começar lendo esta obra para entender um pouco que tecnologia, e esse vai ser um pouco o tom da nossa conversa, não é apenas criar artifícios para acelerar, melhorar e também permitir outras possibilidades de exploração da natureza, né? Para fazer o quê? Alimentar o consumo, né? Eu podia ter trazido também obras do Bauman. É bem lembrado o Bauman também, o mundo líquido moderno, né? Consumo e outras tantas obras que são verdadeiros clássicos. Sem esquecer o Thomas Piketty, né? Também. O Capital no século XXI, que é uma obra interessantíssima. Esse aqui, por exemplo, chegou a ler esse aqui já? Esse aí eu lembro sempre do Laval, sim. Esse eu li. Laval, Isso. Na verdade, ele está fazendo uma análise crítica do neoliberalismo, né? Do neoliberalismo. E também, ele faz uma análise muito precisa sobre a relação escola-empresa, né? O que isso representa, essa parte assim bem profunda, bem crítica da obra do Christian Laval, né? É um francês. Sim. Ele também tem parceria naquela obra do Thomas Piketty. É um grupo de estudo bem grande lá da França, né? Que estudam o capitalismo, os desdobramentos dele desde a Revolução Francesa para cá, né? Tanto é que o Thomas Piketty ele começa analisando a questão da liberdade e o mundo do trabalho, né? Interessante, né? Essa obra do Piketty foi, acho que 2014, se não me engano, que ele lançou. Eu sei que foi assim muito aclamado na época. Teve críticas, claro, como sempre tem, mas ele foi muito rememorado, né? Agora, esse aqui também, é um livro bastante recente, né? Do Elliot Aronson, é um livro de psicologia social. Porque, gente, eu acho que vamos começar falando um pouco sobre isso. Quando se fala em trabalho, nós não podemos nos fixar só nas questões do fazer. Exato. Emprego, a questão de tecnologia, dominar os códigos tecnológicos, a linguagem tecnológica e assim por diante. Não. Quando se fala em trabalho, nós temos que entender que é uma atividade que vai muito além daquilo que se fabrica, né? E aqui eu gostaria de trazer um pouco aqui, o Sérgio Lessa, né? Principalmente uma obra que ele é um grande estudioso, que é de Georg Lukács, né? O trabalho como é que é trabalho e ser social? O ser ontológico? Na verdade ele faz um estudo sobre a ontologia do trabalho. Isso é, de como o trabalho humano constitui a nossa humanidade. E aqui eu não trouxe hoje aqui, mas tem um livro que é um livro essencial, que é A Condição Humana, da filósofa Hannah Arendt, que eu falo muito aqui. Graças a Deus eu estou conseguindo ver que muita gente está citando, inclusive no congresso, aquele congresso lá do jeito esculhambado que está, chegaram a citar a Hannah Arendt. Eu, coitadinha, mas que tal, olha, mas e quem foi o deputado que citou? Um deputado de direita. Tá ele bom. deve ter se revirado lá. Mas isso é uma coisa fora do comum. Em que ela tem um dado momento num capítulo que ela fala sobre uma utopia do capitalismo, né? Da modernidade, que é constituir uma sociedade em que nós, e ela fala isso com um receio, com um medo dessa utopia, da possibilidade de se criar trabalhadores sem trabalho. Essa realidade existe. E isso é uma coisa extremamente grave. Mas o que isso significa? O mito de que a tecnologia vai substituir o trabalhador. Essa questão aí. Vamos conversando. Aqui algumas referências essa questão da tecnologia até se pensou já lá nos anos 80, uma substituição total, mas não, isso não é tão simples assim, né?
Mas assim, hoje... Não é totalmente possível. Não, mas hoje nós temos alguns trabalhos aí feitos, que são feitos por máquinas, né? Trabalhos assim que os estudos ali colocam, as empresas destacam que o ser humano não teria condições de dar-se para a máquina, mas isso também abre outros precedentes, né? O capital, ele busca reduzir custos, né? Então, muitas vezes a tecnologia vem atender essa necessidade de redução de custos e aumento de produção. Mas a questão assim, onde que se vai dar, qual a consequência desse uso da tecnologia na questão do trabalho, né? Isso é uma coisa que tem que se observar também, porque o trabalho hoje, o capital, ele está baseado em 3 questões que envolvem o trabalho, ele está se reestruturando em cima dessas 3 questões. E uma delas é a questão da precarização, outra questão da destruição da natureza, e uma outra, se não me engano, falar do desemprego estrutural. E a questão tecnológica, ela está embutida aí dentro, principalmente na questão do desemprego estrutural. Mas alguém vai perguntar assim, mas o que é desemprego estrutural? Nós temos o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Né? O conjuntural, se fala muito da conjuntura do momento, da questão econômica, das situações, ali, exato. Né? Mas o desemprego estrutural... Agora, né, com essas taxações, houve setores que tiveram certo desemprego... Mas a empresa de calçados aqui do Rio Grande do Sul está indo para o Ceará, né? Se não me engano, tinha uma reportagem sobre isso, não sei se vai, coisa assim. É que lá tem uma mão de obra que é bem mais barata. Exato, aqui, né? exato. Mas assim, o desemprego estrutural, ele veio para ficar, ele é permanente. Sim. Ele tem como objetivo formar um exército de reserva. O conjuntural, ele pode ser temporário, né? Pode ser temporário, mas o capital hoje, ele necessita do desemprego para se manter. O desemprego é um dos pilares do capital. Que é o tal do exército de reserva. Exército de reserva. Que é o que vai controlar o preço do trabalho, né? O trabalho, assim, ele deveria, o capital transformou o trabalho numa situação mais, assim, digamos, não digo peculiar, mais enfadonha, difícil, né? Porque ele se torna um valor, né? E a tecnologia, na verdade, ele é um objeto do consumo, né? Ele é uma mercadoria. Uma mercadoria, exatamente. O trabalho hoje, ele é voltado basicamente para o sustento. O capital não tem como ficar sem o trabalho, mas ao mesmo tempo ele também precisa do trabalhador, né? Mas essa questão assim, há alguns autores que alertam da possibilidade com a questão tecnológica e a forma como o capital vê o trabalho, como ele está preparando essas questões, nós vamos ter milhões de pessoas que não terão o trabalho como tem hoje. E essas pessoas vão fazer o quê? Aonde que elas vão permanecer? O que elas vão desenvolver, vão desempenhar, né? Tem uma parte da obra do Harari que ele fala isso, como é que ele diz assim, uma massa de pessoas sem ocupação, né? E alguns até falam na questão de uma renda universal, algo nesse sentido. Teve, eu acho que a Espanha, outros países que eles criaram a garantia de uma renda mínima. No caso, o Estado garante uma renda mínima para todos os cidadãos que estão sem trabalho. Agora também... É diferente do seguro-desemprego aqui. Essa questão do trabalho em si tem um detalhe importante que não se fala mais tanto, mas é fundamental. Como ficam os movimentos dos trabalhadores nessa questão toda, né? O que está acontecendo hoje com os trabalhadores, com os sindicatos? Qual o olhar que se está tendo em relação a essa questão da evolução tecnológica e o avanço do desemprego estrutural em relação ao trabalho? Bom, Flávio, vamos fazer um intervalinho bem rápido para a gente não estourar muitos blocos aqui e vamos voltar com esse gancho aí. Eu acho que essa é uma questão super interessante, mas nós temos que buscar um fundamento um pouco mais para trás, lá mais no alicerce da questão do trabalho, e quem sabe visitar alguns pensadores para entender inclusive isso. Por que é interessante para a classe que compra o trabalho humano, né, manter o controle e vamos dizer assim, essa precarização, inclusive, que permite aquilo que o Bolsonaro falava tanto. Vamos chegar ao momento em que temos que fazer a escolha, ou por direitos ou por trabalho. São as imposições do capital, não é? Essa é uma premissa muito equivocada.
Então, vamos fazer o seguinte. Mas aí tem uma coisa. Colocar deputados que se dispõem a trabalhar de graça, a doar seu salário para as entidades sociais. Alcindo. Os políticos em geral prometem doar seu salário para as entidades sociais. E que, na verdade, eu não vejo... A elite brasileira sonha com a volta ao século XIX. Valeu? Voltamos em seguidinho, ok? Esses dias um outro colega, professor de história... O rumo das coisas. Alcindo Dalcin. Let's go to the car. I wanna kiss you underneath
Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. The love emergency, don't make me wait. Just follow, I'll lead you, I urgently need you. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost in lives. We just don't care. We just don't care. We just don't care. I see you closing down the restaurant. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she come knocking. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost in lives. We just don't care. We just don't care. We just don't care. If we keep our bullets fooling around, we'll be the talk of the town. I'll tell the world of my love anytime. Let's open the blinds, 'cause we really don't mind. Oh, I don't care about propriety. Let's break the rules, ignore society. Maybe our neighbors like to spy, it's true. So what if they watch when we do what we do? Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Não conseguiu concluir seus estudos? Conclua com o EJA na FEMA, sem sair de casa. Aulas online, somente provas presenciais. Estude onde e quando quiser. Inscrições abertas no site www.fema.com.br ou informações pelo fone 3511-9100. Estude e veja sua vida se transformar. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Diversas utilidades e presentes. Na seção de brinquedos, muitas opções de brinquedos interativos e educativos que desenvolvem a criatividade, o raciocínio lógico, a percepção e a coordenação motora, além de proporcionar a alegria e o prazer de brincar. Na Diversa, você pode parcelar as suas compras em todos os cartões de crédito. Diversa, qualidade e preços baixos se encontram aqui, na Rua Almirante Cabral, 181, no centro, em Santa Rosa. Fone WhatsApp 3512-6106. Rádio Educativa FEMA FM 106,3. Informa a hora certa. 9:12. O rumo das coisas com Alcindo Dalcin.
namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar. Não me mostra o paraíso, que se eu for não vou voltar. Pois eu vou. Passa na minha calçada, dou bom dia, ela nem liga. Se ela chega eu paro tudo, se ela passa eu fico todo, e se vem vindo eu faço figa. Eu mando um beijo, ela não pega, pisco o olho, ela se nega, faço pose, ela não vê. Jogo charme, ela ignora, chego junto, ela sai fora, eu escrevo, ela não lê. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa. 9h15, 9h15, programa O Rumo das Coisas, neste sábado, dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Então, como já falamos na abertura, amanhã é dia de referenciar a memória dos nossos entes queridos, lembrar também de pessoas que fizeram muita diferença enquanto estiveram entre nós, né? E temos muitas pessoas a lembrar pelos seus grandes feitos. E também, além disso, também pensar, em final de contas, qual é o legado que a gente quer deixar para a qualificação, assim, para tornar o mundo contemporâneo melhor, porque de conflitos já temos demais, né? Então, é um dia de finados, é também um dia de reflexão, né? Sobre a nossa vida enquanto nós estamos vivos, né? Eu acho que é importante a gente também se perguntar, né? Afinal de contas, como é que eu vou ser lembrado depois que eu deixar este mundo assim? Quais são as nossas obras? Esse pensamento... A filosofia diz o seguinte, né? Nos ensina que tudo que nós fizermos nesse mundo permanece, os efeitos permanecem, né? As ações humanas, elas se positivam, não no sentido... Sabe que tu falou agora numa questão interessantíssima, né? O dia de amanhã, eu refletir sobre a minha existência, minha contribuição nesse mundo. As pessoas vão, né, nos cemitérios, enfim, lembrar seus entes queridos, mas talvez quase ninguém pensa dessa forma, né? As pessoas vão lá para relembrar de alguém que fez diferença na sua vida, mas essa reflexão, o que eu estou contribuindo, como eu estou agindo, o que eu estou fazendo de dignificante ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, no ambiente familiar, olha, é uma baita reflexão. Flávio, eu sempre vou... É sagrado para mim, dia de finados, visitar o túmulo dos meus pais. Sim. Porque ali está o tronco da minha vida. E eu muitas vezes me deparo pensando, inclusive, no nosso grupo familiar, assim, né? Tenho sobrinhos, filhos, netos já, e assim vai. A gente conversa muitas vezes sobre a memória. E uma das coisas que eu repito muitas vezes no nosso grupo, e cara, isso é fato. Por isso que eu digo, a solidariedade talvez seja uma das melhores memórias que a gente pode deixar, porque ela gera um bem comum. E faz bem. E faz bem, né? Solidariedade. Não esses voluntariados serviços. Não uma solidariedade serviço que andam por aí. Uma solidariedade permanente que tenha raiz e não voluntariado vazio.
o Domênico de Masi, nessa obra, ele fala sobre esses voluntariados que muitas vezes são servis, né? Então, mas eu sempre digo, melhor contribuir do que ficar na moita, entende, né? Mas aí eu colocava para o nosso grupo da família, e é muito interessante, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, todos os tios e tias foram pessoas que sempre tiveram alto vínculo de engajamento nas suas comunidades. Seja em atividades simples lá na comunidade, até tinha um grupo ali em Rocinha, antigamente, eu digo a Bearada, né? Antigamente, tinha lá um grupo de senhoras que quando uma das mulheres não vinha no culto do domingo, de tarde elas iam passear na casa dela, ver se precisava de ajuda. Sim. Que olha o grau de solidariedade. Iam passear lá e ver se precisava de alguma ajuda, alguma coisa, que não tinha WhatsApp na época, né? E assim vai. E assim, isso era cultural no nosso meio hoje, né? Agora, uma coisa está me chamando muita atenção, viu? Só para fechar esse parênteses aqui, que pelo menos eu percebo, sempre ali em Consolata tem uma tradição muito bonita, sabe? Eles fazem cultos ecumênicos no Dia dos Mortos. E quando não fecha as agendas do padre e do pastor, então vai um ou vai o outro, mas aí um ministro, seja católico, seja evangélico, participa. É uma celebração ecumênica. A gente celebra o Deus único, né? Entende? Agora, o que eu estou percebendo, assim, a ausência ou presença muito fraca dos jovens. Vai velho ou vai criança? Né? Criança porque às vezes não tem com quem deixar, para reverenciar a memória. Então, eu me preocupo, né? E eu, quando eu era professor, eu muitas vezes perguntava assim para os meus alunos, quando se tratava desses temas mais existenciais, né, da filosofia, eu sempre perguntava: quem de vocês lembra o nome dos vossos avós? Ou às vezes eu começava assim: quem lembra do nome completo da mãe? Quem lembra do nome completo do pai? Completo. Que muitos só lembravam o apelido. Pensa bem. E tinha casos assim. Quem se lembra do nome do vô e da nome completo do vô e da avó pelo lado do pai, pelo lado da mãe? O que o vô fazia? Tinha aluno que às vezes não sabia nem direito o que o pai fazia. Trabalha na firma lá. Tá, tudo bem. Mas o que ele faz lá? Ah, não sei, vou ter que perguntar para ele. Isso aqui é memória alienada. Tem bastante hoje em dia. E essa memória vai se desvincular. Ela vai se derreter no tempo e que a gente não vai saber nem contar as histórias das pessoas que foram. Esse é o fruto da alienação, né, Alcindo? Que se produz, se fortalece cada vez mais, né? Isso é muito doloroso. Então, isso também tem a ver com a filosofia do trabalho. Os grandes autores clássicos, começando por Marx, que discutem a questão do trabalho, né, principalmente o trabalho moderno, falam de que o trabalho é essencialmente relação. E o Lukács, ele vai mais profundamente. Ele diz o seguinte, que o trabalho é constitutivo do ser social humano. Sem o trabalho humano, não se cria o mundo, não se sai do estado de natureza para o estado humano. Mas aí vem a pergunta, Alcindo. Mas aí, só para concluir o raciocínio, aí já vamos entrar no gancho que tu deixou do bloco anterior. Então, em sendo relação, claro, nós temos objetivos comuns. O trabalho tem uma função social que vai muito além de gerar coisas e no trabalho moderno, principalmente, gerar riqueza e lucro para poucos. Isso que é coisa. Então, veja bem, em sendo relação,
Nesta relação entre tá aqui o Ricardo Artunes, né? A classe que vive do trabalho e a classe que vive daquilo que o trabalho gerou, e o lucro fica com aquilo que o trabalho gerou, já tem uma relação de poder. Por quê? O trabalhador não põe preço no seu trabalho. E o pequeno agricultor, ele não diz, o meu saco de soja vale tanto. Não. Há uma figura ali no meio, mercado e outras coisas. E mercado sempre está vinculado muito mais a quem não vou dizer distribuir, quem negocia o produto do trabalho, né? Eles é que põem o preço. Então, o trabalho ali tem um nó, que é a questão da alienação. Quando você não tem autonomia sobre o fruto do seu trabalho. E a grande maioria dos trabalhadores, né, não terão chance de usufruir dos benefícios daquilo que fez. Se todos os trabalhadores de Santa Rosa que constroem apartamentos caríssimos aqui pudesse ter um apartamento desse, aí eu diria o seguinte, o trabalho está sendo justo. Sim. Entende? Aí veja bem, onde entra o sindicato, que é a questão que tu levantou antes, né? E claro, a narrativa de quem vive do fruto do trabalho alheio vai dizer a narrativa, olha, é o sindicato de vocês que está prejudicando, que torna, só sabem pedir aumento, querem direitos, as empresas vão se estrangulando e coisa assim. Cara, quem paga o preço disso é o consumidor. Eu sempre digo, quem paga imposto lá nas últimas instâncias é sempre quem consome. Porque quem vende já tem o preço do imposto em cima do valor do produto. Olha, eu vejo assim que o capital hoje ele quer um trabalhador super barato, um trabalhador que aceita as condições que o capital lhe impõe. Sim. Né? E essa questão que chamou a atenção agora, eu até comentei esses dias em sala de aula, o trabalhador constrói um hospital, por exemplo. Tem até uma música que fala sobre isso. Exato, né? Zé Ramalho, acho que se não me engano, né? Não lembro agora. Não sei se mas mas assim, o trabalhador constrói aquele prédio fabuloso. E o poema do Operário em Construção. Sim, e daí, no caso, ele recebe um pagamento, enfim, pelo seu trabalho, mas ele não pode usufruir daquele espaço, porque se é um hospital privado, ele não tem condições de pagar por esses serviços, né? Então, quer dizer, o que acontece? O trabalhador, na lógica do capital, ele oferece a sua força física em troca de um salário. Mas o fruto da produção, né, o que ele desenvolve, muitas vezes não permanece com ele, permanece com um grupo reduzido de pessoas, né? Esses dias foi na obra do Demasi que cita, hoje no mundo, eu até achei o número assim forte, né? Mas comparando com 2010, em 2010 nós tínhamos 188 bilionários no mundo, que a riqueza deles simbolizava a renda de 3 bilhões e meio de pessoas. E hoje tem 8 que simbolizam uma renda de 3,6 bilhões, ou seja, esse número expressivo da população humana que vive numa situação... Qual é que é o último? O último fala de 8 pessoas no mundo. Sim. Que a renda que essas 8 pessoas têm equivale à renda de 3,6 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, dentro disso está... Praticamente 50% da população. Praticamente, né? Então, isso é uma desigualdade brutal. Né? Thomas Piketty cunhou na obra dele, O Capital no Século XXI, o conceito do 1%. Hoje, 1% dos ricos do mundo controlam a riqueza mundial, direta ou indiretamente. Sim. Controlam. As relações de trabalho estão postas dentro dessa situação toda, então tu imagina, ou seja, nos últimos 30 anos aumentou grandemente a desigualdade e a questão a diferença entre ricos e pobres, ela se ampliou. Se ampliou. Não se fala mais em milionários, bilionários. Tem coragem de dizer ser contra as políticas sociais. Exato. Eu digo assim, vergonhosa é a nação que não consegue garantir
o mínimo necessário para que as vidas dos cidadãos permaneçam pelo menos vida. É que também aí entra que não é só comida. Dentro de cada questão tem outras situações que vêm também, né, Alcindo? Porque nós temos uma parcela da sociedade que defende essas ideias aí, que quer ser elite, que sonha em ser elite. O pobre Exato. de direita, né? Tem a elite usa a classe média que sonha em ser igual a ela e manipula também uma parte da população pobre que acha que está agradando, principalmente quando vai trabalhar de segunda a segunda, aí é contra a escala, é a favor da escala 6x1, né? Que agora acho que é uma das questões que está voltando aí essa discussão da escala de trabalho, né? Que não vem com a loucuragem do Milei, né? Não, 12 horas. Não, tá louco. A Argentina, eu sempre digo, ela vai se transformar num paraíso fiscal de um lado e numa sociedade de miseráveis do outro, com todas essas políticas que estão aí. Mas assim, na questão do trabalho, dentro daqueles 3 eixos que norteiam o trabalho hoje, né? A precarização, a destruição da natureza e o desemprego estrutural. Dentro disso estão postos o novo rosto, digamos assim, a organização do trabalho para esse século XXI, né? Cada vez mais precarizado. Cada vez mais, ou seja, esses discursos aí, eles encontram uma tonalidade impressionante, né? Menos direitos, mais trabalhos. E as pessoas muitas vezes elas vão se submetendo, elas vão aceitando isso porque existe uma necessidade muito grande. O capital, ele cria desigualdade e ao mesmo tempo ele submete a necessidade para o indivíduo. Me diz uma coisa, tu concorda com a afirmativa de que a fome gera poder? Sim, a fome gera poder. Concentra poder nas mãos de poucos. De poucos, Exatamente. É um mecanismo, usar aqui uma linguagem de Michel Foucault, ele é um dispositivo de controle social. Exato. Porque o miserável, ele se sujeita... Ele não consegue mais pensar. Sim, é uma sujeição total. Sim. Intelectual, e conseguindo ganhar 100 pila, mesmo que seja absolutamente injusto, ele prefere os 100 pila do que nada. É um pensamento reduzido, né? É como as pessoas dizem assim... O George Agamben fala na obra dele O Estado de Exceção como uma vida nua, que é a vida, é o indivíduo que vai se tornando desprovido de direitos e de garantias da própria vida. E cada vez mais desprovido. Absolutamente submisso ao que sobrar. Eu comparo com quando eu li essa obra, eu logo me lembrei do Lázaro na Bíblia, né? Das migalhas. A vida nua, no conceito de George Agamben, está abaixo da condição do pobre Lázaro. Mas a gente ouve isso, Alcindo, até hoje, nessas questões todas envolvendo aí mudanças na questão fundamental da vida funcional do setor público em algumas áreas, como educação. Você vê colegas dizendo assim, bom, pelo menos temos nosso emprego, temos o nosso ganha-pão. Vejam só, a redução da ideia do que significa tudo isso, a submissão, né? Aceitar passivamente isso, né? Mas assim, esse é um trabalho que vem vindo de longa data, né? É o Bauman que fala numa obra dele, qual é que é a obra dele? O Bauman fala muito da individualidade, né? Eles estão dispostos a trocar sua liberdade por um pouco de segurança. A individualidade numa época de incertezas. Tem um livro do Bauman que fala sobre isso. As pessoas estão dispostas... os miseráveis estão vida para o consumo também. Vida para o consumo. Estão dispostas a trocar sua liberdade por um pouco de segurança. E às vezes um pouco de segurança é nem bem dizer uma cesta básica. É a fila do ossinho. Essa questão da fila do ossinho aí foi cruel. E da sambica e do pé de galinha, coisa assim. Né? Mas assim, vamos falar um pouquinho dessas 3 questões. Acho que assim, tu falou do consumo antes, o sindicato. Bom, assim, vamos fechar com essa temática aí da organização, que a precarização do trabalho, ela é possível também por causa da precarização da organização social. Ana Arendt tem um livro, On Revolution, é o título, em que ela fala muito da sociedade democrática
ela tem que ter um controle social além da esfera política. Eu acho que hoje o Congresso Nacional não oferece nenhuma segurança Não. para o povo brasileiro. O Congresso Nacional hoje é um dos piores que nós temos nos últimos tempos. Muito mais para Faria Lima e outros interessados do que propriamente para o mundo do trabalho e da sociedade, do povo em geral. Mas aí ela defendia assim muito, e eu acho que nós vamos ter que trazer essa reflexão de que a sociedade ela tem que exercer sua cidadania, as pessoas, né? Não só buscar direito pessoal, mas também ela tem que engajar-se mais nas lutas sociais, nas suas instituições que defendem os menos favorecidos, sindicatos, associações, coisas assim, e não se permitir ser cooptadas. Se tu olhar a maioria de associações de moradores por aí, estão sob o controle de quem trabalha contra elas. Exatamente. Contra os moradores. Isso é muito triste. Não, isso é triste. Então, o que falo? Então, falta aquilo que se diz consciência social. Como é que essa consciência social foi subtraída e deixada a maior parte da população naquilo que nós chamamos também de ignorância estrutural, né? Como é que isso foi feito? Via necessidade, né? Mas eu acredito que as elites também, para não perder o controle da situação, elas tentaram criar mecanismos que pudessem fortalecer esse controle, e aí entra o que tu falou, né? Claro. Se permite uma certa democracia, uma certa escolha, mas desde que dentro de parâmetros que se dispõe, né? A mesma coisa, vamos abrir um outro bloco falar sobre isso aí. Uma vez eu perguntei para um jovem que chegava com fome e extremamente cansado para a aula da noite. Tu trabalhou à noite também, né? Trabalho ainda. A gente sabe o que é isso, qual é o nível de aprendizagem que um jovem mínimo, difícil. E qual é a perspectiva de futuro que um jovem desse tem? Difícil. Adolescente tinha que estar estudando e se formando na vida, mas aí alçar via um patamar superior na sociedade. Eu tenho observado assim muitos jovens que estudam à noite, e quando agora eles trazem pra gente o comprovante de trabalho, né? Sim. Agora nas rematrículas pro ano que vem R$800, R$900. E aí eles estão ali trabalhando, ganhando aqueles valores, e qual que é a lógica, qual que é a ideia que se coloca? Não, eles têm que aprender, eles têm que estar aqui, eles têm que se apropriar da importância do trabalho. Essa é a lógica empresarial, né? Sim. Mas é uma exploração absurda, totalmente absurda. Eu defendo a ideia que o jovem não tem que trabalhar, ele tem que estudar todo o ensino médio, ir para a universidade, ter uma formação. Então, quer dizer, nós temos situações onde o capital está nas escolas recrutar jovens. Estão oferecendo para os jovens isso. E um dos problemas da evasão no ensino médio também é muitos jovens que trabalham, abandonam a escola, querem trabalhar. É aquela questão do individualismo, do rápido, do aqui e agora, mas que repercute na qualidade de vida depois. Essa semana, né? Foram publicadas pesquisas sobre os motivos da evasão escolar. Sim. Entende? De certa forma, o pé de meia e outras políticas que visam, porque boa parte desse dinheirinho que esse jovem ganha é para ajudar a complementar a renda familiar. Então significa que a massa salarial na média geral está muito baixa. Isso significa também que nós não estamos conseguindo romper essa muralha, porque nós estamos reproduzindo algo que o próprio capital deseja que seja mantido, e cada vez mais. As nossas escolas públicas, que agora essa onda de terceirização precarizou o salário, é incrível. Tu pergunta para uma servente de escola pública quanto ela ganha como funcionário de uma empresa terceirizada prestando serviço numa escola estadual. Sim. Fora os calotes. Tem gente que há anos não recebeu o salário ainda. De empresa terceirizada, né? E que mudou a fachada. O Estado aconteceu muito agora isso. Mudou o parente, que agora é dono da empresa, e tá tocando. Eles continuam mamando nas tetas do Estado, né? Veja bem, não passa de R$1.700 meio líquido, né? Cara, eu pergunto, quem é que vive com R$1.700? Quem que vive? Difícil. É difícil. Uhum. Entende, né?
E assim vai. É que Sim. a terceirização, na verdade, é uma forma de lavar as mãos aí que se tem, tipo, contrata um trabalhador e manda embora a hora que quer e não tem necessidade de aposentá-lo mais tarde, enfim, ele fica meio que à mercê, né? Vamos ao intervalo? Sim. E voltamos em seguidinha. Me viu assim, mas assim, ó, cara, eu tô assustado. Você vem deitar comigo, meu amor, não pode esperar. Descansar o seu vestido de flor pra essa dor passar. Quero rendar os seus cabelos, quero olhar no seu espelho, quero beijar o seu joelho, acender os seus vermelhos. O sol em fachos dança dentro do lençol. Seus cachos longos têm a cor de girassol. Noite acende, o dia é pouco, tudo agora, um pro outro, nunca depois, nunca depois. Noite acende, o dia é pouco, tudo agora, um pro outro, só nós dois, baby, só nós dois. Deitar comigo, meu amor, não pode esperar. Descansar o seu vestido de flor pra essa dor passar. Quero olhar no seu espelho, quero puxar o seu novelo, quero cantar no seu terreiro e gritar o ano inteiro. O sol em fachos dança dentro do lençol. Seus cachos longos sem a cor de girassol. Noite acende, o dia é pouco, tudo agora, um pro outro, nunca depois, nunca depois. Noite acende, o dia é pouco, tudo agora, um pro outro, só nós dois, baby, só nós dois, só nós dois. noite acende, o dia é pouco, tudo agora, um pro outro, nunca depois, nunca depois. Noite acende, o dia é pouco, tudo agora, um pro outro, só nós dois. Você está com Alcindo Dalcin, o rumo das coisas. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos, corpos tão estranhos aos meus. Acho que eu existo dentro da cidade, quase que eu me sinto Deus.
dá tão certo que parece errado. É onde eu não consigo me achar. Luzes da verdade na realidade sempre estão mudando de lugar. Rolam as pedras, devem rolar. Eu sou como as pedras pra te encontrar. Eu vejo em branco e preto coisas coloridas da vida que tentaram me dar. De frases escritas, frases esquecidas que nem posso mais me lembrar. Tudo tão errado que parece certo. Foi difícil me nivelar. Depois da infância e da liberdade que nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Eu sou como as pedras pra te encontrar. Eu vejo em branco e preto coisas coloridas na vida que tentaram me dar. De frases escritas, frases esquecidas que nem posso mais me lembrar. Tudo tão errado que parece certo. Foi difícil me nivelar. Depois da infância e da liberdade que nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Eu sou como as pedras, eu sou como as pedras pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Eu sou como as pedras pra te encontrar. Rolam as pedras. Um novo mundo, cheio de descobertas, de aventuras e de momentos inesquecíveis na Feminha. Escola de Educação Infantil da FEMA. Educação amorosa, equipe comprometida, cuidado com todas as ações. Aproveite para conhecer essa doçura de lugar. Matrículas abertas para crianças a partir dos 4 meses de idade. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Quando o sol nasce no campo, o agro já está em movimento, plantando, colhendo, transformando o trabalho em alimento. E quando o agro precisa de apoio, o Sicoob está lá. Presente, parceiro, pronto para somar. Tem financiamento para custeio, comercialização, industrialização, investimentos, seguro rural e tudo para você produzir e crescer mais. Nessa safra e em todas as que virão, conte com o Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Atenção Gira Lover. O Gira Cardápio dos Girafas possui a linha de lanches com hambúrgueres e seus combos, churrascos e ainda sobremesas extraordinárias. Os bowls e os pratos feitos são a opção perfeita para o seu almoço, com a bebida de sua escolha. Os pratos vegetarianos também estão gira incríveis. Para as girafinhas de plantão, a linha Kids está pronta para a ação. Traga toda a família. Vem para os Girafas. Girafas Santa Rosa, especialista em acabar com a sua fome. No Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, o produtor rural encontra soluções ideais para atender às necessidades do agro, como crédito, linhas do BNDES, seguros e consórcios.
Também tem apoio na gestão financeira para facilitar o fluxo de caixa e um atendimento consultivo em todas as etapas para impulsionar a sua produção. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Padaria e confeitaria Nova Aurora. Há quase 3 décadas preparando sabores onde o ingrediente principal é o amor. Pães, cucas, tortas, doces e salgados. Lanches fresquinhos e gostosos. Cardápios especiais para reuniões, aniversários e eventos em geral. Em congelados, pizzas, escondidinhos, panquecas, entre tantas outras receitas. Atende das 7 da manhã às 7h30 da noite sem fechar ao meio-dia. Nova Aurora, mais sabor a cada amanhecer. Rua Germano Docor, número 122, no bairro Cruzeiro, em Santa Rosa. Telefones 3511-1257, 999067608 e 999267707. O rumo das coisas. Que não gosta de mim, não diga que não vai me notar. No pé do bar em qualquer lugar, não venha me dizer que não dá. Não quero ver você se perder. Não diga que não vai me mudar. Não diga que é difícil demais. Calma, eu já tô pensando no futuro. 9h50, 9h50. Estamos nos encaminhando para o último bloco, fechamento aqui do Rumo das Coisas desse sábado. Na verdade, assim, objetivo, né, Flávio? Sim. Fazer algumas reflexões, aquelas nossas inquietações enquanto leitores, né, pessoas que, olha só o número de obras e fora as que eu tenho em casa ainda, né? É uma riqueza essas obras, né? Proporcionar leitura, entendimento disso tudo. Essas Sim. duas aqui, eu vou mostrar aqui para os nossos telespectadores de novo. Tu também viu. Eles vêm divulgar a música. Olha aqui, Esse autor agora é falecido, né? Sim, sim. Mas é reconhecidíssimo. Um cara que levantou essa questão da relação entre tecnologia. Trabalho e tecnologia. Uhum. Tecnologia, e isso que ele escreveu lá nos anos 80, acho que foi, anos 70, 80, por aí, nessa época mais ou menos. 60, por aí, faz tempinho. Entende? E é considerado um clássico, uma referência clássica, não só para pensadores brasileiros, mas assim como temos o Paulo Freire, tem esse aí também, que é uma referência nos estudos sobre a ontologia, a relação, na verdade, falar filosoficamente falando, assim, né? De como a tecnologia, ela não só melhora ou sim, facilita o trabalho, a extração da natureza, a produção de novos produtos, mas também nós temos que pensar que o trabalho, ele constitui o caráter humano, né? A tecnologia é também ideologia, dizia Habermas. Ciência e técnica são ideologias. Tudo é ideologia praticamente. Tudo é ideologia. Sim. Então, a tecnologia pode ser boa? Eu acho que sim. Meu Deus, quanta coisa facilitou, nós temos aqui uma longevidade maior. Assim, mas o problema é o que está por trás, a questão dos custos disso também, né? Exatamente, e a possibilidade do cidadão comum ter acesso a isso tudo, né? Então, às vezes tem tecnologias que são para poucos, né?
e assim vai, né? Então, na verdade, nós temos aqui toda uma questão social, humana, de como ela constitui também a consciência social dos indivíduos, né? Entende, né? Pergunta assim, ó, bem rapidinho. Sim. Um jovem que está ali fazendo um curso de inteligência artificial, ele está empolgadíssimo com essa tecnologia nova, né? Perfeito. Ela é uma ferramenta. Eu digo assim, eu não sou propenso a diabolizar simplesmente uma técnica ou não. A minha pergunta é sempre assim: a quem isto vai servir? Como isso vai determinar a nossa vida? Porque na modernidade, no trabalho moderno, quem dita a ordem da vida humana é a máquina. Exatamente. A gente chama isso de trabalho morto. Trabalho morto. Sim. Que dita o ritmo e a ordem da vida humana e muitas vezes as possibilidades que um ser humano tem de viver nesse mundo, né? Então a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. Flávio, nós temos 5 minutinhos aqui ainda, e tu é professor, eu também sou, nós trabalhamos, e tu trabalha ainda à noite, sim. Aquela questão do jovem, eu às vezes fico pensando assim, que é uma crueldade, tu meio que condicionar o futuro de um jovem de 15, 16, 17 anos, né, que sacrifica inclusive os seus estudos, entende? Quando se discute baixa qualidade do ensino no Brasil, nós temos que também nos perguntar, e aí a narrativa que os professores não conseguem fazer ser ouvida na sociedade, mas qualquer entidade empresarial, né, historicamente vem utilizando e reclamando da baixa qualidade do ensino no mundo. Às vezes, eu gostaria de dizer para eles, vocês pararam para pensar o quanto vocês são responsáveis também por essa baixa qualidade de ensino? Porque nos últimos 20, 30 anos, a qualificação profissional e cognitiva e de conhecimento dos professores tem crescido muito. Hoje eu sei que quando eu trabalhava no Cairu, o último ano, acho que nós tínhamos em torno de 8, 10 doutores. Bom, isso é importante. Nós tínhamos, acho que uns 11 mestres, se não me falha a memória. Acho que é a escola que mais tem. Que eu tenha conhecimento, nenhum professor sem pós-graduação. Pensa bem, que nível de conhecimento nós tínhamos lá dentro. E hoje eu acho que tem mais até, né? Então, nós temos que pensar na capacidade receptiva e reflexiva do jovem que vem do trabalho esgualepado, com fome. Tanto é que muitas escolas já colocaram assim, ó, o aluno chega na escola e vai jantar. Sim, já tem isso. Porque não tem. A fome esculhamba com o cérebro, com o pensamento, com a capacidade de pensar. Então eu digo assim, é judiaria botar um piá quando devia estar se formando, botar um piá infelizmente, serviço pesado e muito bem explorado. Essa comparação que tu faz, essa análise no sentido assim do próprio capital que critica que a qualidade está ruim, mas ele próprio também cria mecanismos que acabam de certa forma contribuindo para essa situação, né? Sim. Nós temos muitos jovens que realmente estão à noite, né? Sim. E estudam à noite, trabalham de dia. E que de certa maneira eles estão naquela situação da necessidade de trabalhar, de buscar algo e acabam negligenciando o conhecimento. Sim. Então o que a gente percebe isso com tristeza, que a gente vê que existe uma situação de perpetuação desse sistema, dessa crueldade, que aquilo que deveria libertá-los da condição de miserabilidade, seja no trabalho ou intelectual, acaba sendo deixado em último plano, né? Então isso está muito presente, está muito forte e inclusive pode comprometer e vai comprometer, já está, né? O ensino médio noturno.
Não tem, é um jovem que hoje com 18, 20 anos, que quando ele tiver 30, 40 anos de idade, não se pode imaginar em que condições ele vai estar, ali, insalubridade, e desde a questão da organização das ideias dele, do cansaço físico e mental, para quê? Quem ganha com isso? Quem vai se dar bem com isso, né? Esse jovem provavelmente ele perde em todos os aspectos. Famílias que estão razoavelmente bem economicamente, que conseguem pagar uma escola ou garantir que seu filho faça os cursos regulares e que tenha tempo também para estudar em casa ou fazer outros cursinhos, não precisa ir para o mercado de trabalho, boa parte desses jovens estão aí liderando, estão aí crescendo, desenvolvendo, né? Olha, inclusive em escola pública. Sim, olha, agora, com certeza. recentemente nós temos aqui em nossas regiões, se não me engano, são campeões, né? Ah, eu vi aquilo. Na Olimpíada de Química, né? Química, matemática também, eu sei que teve alguns. Matemática também, índices escola pública. Mas tu vai olhar, essa menina não está no mercado de trabalho. Como professor de história, eu queria ver nossos campeões na Olimpíada de História também, que aqui no sul do Brasil tá bravo, né? Tá difícil, esse negacionismo todo. Sim. Mas, Flávio, vamos arredondando o nosso programa, né? Sim. Entende? E não sei, gostaria de colocar alguma coisa a mais para... Olha, assim, a questão do trabalho, muito bom, até esse livro eu ganhei de presente do professor Alcindo aqui, vou ler, assim que eu terminar de ler o anterior, do Antunes, eu vou ler este aqui. É teu. Eu tenho uma necessidade de ler assim, enorme, eu preciso ler, porque senão parece que está faltando algo. Mas assim, a questão, o trabalho está aí, está presente na sociedade, ele tem uma longa história, desde os tempos antigos. E hoje, né, com o aparato tecnológico, com o avanço do capital, com o avanço do liberalismo econômico, e uma série de questões, né, nós temos desafios muito mais gritantes, né, não que não tivesse antes, mas envolve a sobrevivência humana, envolve a dignidade humana e uma série de situações, né. Então, estamos indo para um rumo de precariedade muito grande, e isso é perigoso, pelas convulsões sociais. Isso é perigoso no sentido assim de criar problemas mais agravantes do que nós já temos, e não se está tendo esse olhar no sentido assim de tentar buscar meios que possam evitar isso, né? E claro, e tem as questões ambientais também, mas é um tema assim que não se esgota, tem bastante coisa, né? É bem amplo. Hoje foi mais um bate-papo assim, descontraído, descontraído, mas não menos interessante em termos de conteúdo. Flávio, brigadão, viu, por ter vindo ao programa, fico muito feliz, sempre é bom te entrevistar. Olha, Alcindo, vou dar uma sugestão aqui, na próxima vez aqui, vamos falar aí alguma coisa de história do Brasil? Então. Acho que é legal, eu gosto muito de história do Brasil. Aliás, eu não entendo uma coisa, como é que nas escolas em geral se dá muito mais importância para a história antiga, medieval e moderna, sim, e pouco para a história do município, história do Brasil. Mas eu assim, estudar o povo brasileiro. A história do Brasil, eu tô pegando ela no 7º, 8º e 9º ano. Eu tô pegando, eu tô trabalhando, porque houve umas mudanças da BNCC agora que tu tem o Brasil, tu pega um pouco de Brasil no 7º, 8º e 9º, repete no ensino médio. Né? Então. Bom, abraço, Flávio. Abraço aos ouvintes. E grande dia, hoje um dia bacana, eu acho que vai dar um fim de semana bem legal, né? Com um solzinho legal, né? E nós vamos indo. Vem aí Cláudio Miro Sorriso com o programa Painel FEMA, né? E nós voltaremos no próximo sábado. Até! A Rádio FEMA Educativa apresentou O Rumo das Coisas. Quer se destacar em uma profissão que está em alta? Torne-se um técnico em informática na FEMA. Com vagas limitadas, essa é a sua chance de se especializar em tecnologia e conquistar um espaço no mercado digital. Em apenas 18 meses de aulas presenciais, você estará pronto para enfrentar os desafios da área da TI com confiança. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se agora pelo WhatsApp 991826272 e garanta o seu futuro brilhante na FEMA. FEMA, o que você vive aqui fica para sempre. Quando o sol nasce no campo, o agro já está em movimento, plantando, colhendo, transformando o trabalho em alimento. E quando o agro precisa de apoio, o Sicoob está lá, presente, parceiro, pronto
para somar. Tem financiamento para custeio, comercialização, industrialização, investimentos, seguro rural e tudo para você produzir e crescer mais. Nessa safra e em todas as que virão, conte com o Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Atenção, o aplicativo Carsul é fácil de chamar pelo telefone 55 99659 6111 ou baixando no seu celular. Na Carsul, você é atendido por um motorista devidamente cadastrado e profissional. Se você quer andar com economia e segurança, chama Carsul, que rapidinho o motorista vem lhe atender. Ligue 55 99659 6111. Carsul, o melhor destino em suas mãos. Atenção Gira Lover. O Gira Cardápio dos Girafas possui a linha de lanches com hambúrgueres e seus combos, churrascos e ainda sobremesas extraordinárias. Os bowls e os pratos feitos são a opção perfeita para o seu almoço, com a bebida de sua escolha. Os pratos vegetarianos também estão gira incríveis. Para as girafinhas de plantão, a linha Kids está pronta para a ação. Traga toda a família. Vem para os Girafas. Girafas Santa Rosa, especialista em acabar com a sua fome. Diversas utilidades e presentes, ampla variedade em utensílios domésticos, como jogos de copo, faqueiros, panelas, travessas, assadeiras Marinex, caixas organizadoras de vários tamanhos e cores, potes para mantimentos, potes para freezer e micro-ondas, mamitas, baldes, bacias, lixeiras e muito mais. Na Diversa, você pode parcelar as suas compras em todos os cartões de crédito. Diversa, qualidade e preços baixos se encontram aqui, na Rua Almirante Cabral, 181, no centro em Santa Rosa. Fone Whats 3512-6106. Granmob Móveis, com fábrica própria. Fabrica todo tipo de móveis sob medida. Tudo do jeito que você precisa. Projetista próprio para desenvolver o seu projeto do jeito que você merece. Granmob Móveis, Rua Minas Gerais, 2311 em Santo Cristo. Fone 997080107. Granmob Móveis, a grandeza do móvel sob medida. Se liga na promoção Operação Vira Mês da Fitz Tintas.